Famílias! Olá, meus amigos, tudo bom? Famílias abençoadas, deixa eu ajustar isso aqui, que isso aqui, fala, meu estúdio aqui é cheio de durex, um monte de coisa aqui que eu tenho que improvisar, né? Mas para mim poder fazer um trabalho, e um trabalho que eu gosto, que eu fiz a vida inteira e continuo fazendo agora, eu preciso improvisar, dar um jeito, criar, ser criativo. Então vejam, famílias, amadas famílias, continuarei falando sobre a Constituição Federal. Essa Constituição maravilhosa que fizeram, que promoveram em 1988. Linda! Apoiada pelos caras pintadas, pelos defensores dos trabalhadores, pelos que eram contra o regime militar, que fizeram cessar os roubos e os saques contra o Brasil naquela oportunidade. Basta pesquisar. Dê uma pesquisada e os senhores e senhoras vão ver. E durante o regime ocorreram abusos de ambos os lados, né? Nós sabemos disso. O regime militar abusou porque estava em estado de guerra e até porque não queriam que guerrilheiros que estavam sendo formados aqui no Brasil já, né, tinha um quartel de guerrilheiros com 160 guerrilheiros já. Imaginaram o estrago que esses caras não poderiam ter feito para o Brasil? Quantos inocentes não poderiam ter morrido? E quantas explosões ocorreram? E quantos trens pagadores não foram roubados? E continuam roubando. Roubavam antes, durante o regime e agora, depois desses 32 anos, né, que retomaram o país, criaram dispositivos para roubar e saquear o país sem dó, sem preocupação nenhuma com o povo brasileiro. Então, infelizmente, gente, é preciso que nós acordemos e nós fiquemos atentos com tudo e com todos, né? Então veja, eu vejo a Constituição Federal, que está aqui à minha frente, no meu notebook. Então eu vejo aqui, ó, que coisa linda, né? Na época, até eu que era jovem, achei bonito demais. Falei, pô, que bacana, Constituição Federal e tal, né? Aí você vem aqui, ó, direitos e garantias fundamentais, né? Do artigo 5º ao 17º, são elencados uma série de direitos e garantias, reunidos em 5 grupos básicos. Capítulo 1, direitos e deveres individuais e coletivos. Direitos e deveres individuais e coletivos? Aonde isso? O que eu vejo é o dever do sujeito pagar imposto, 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 imposto e mais imposto. É o dever do sujeito cumprir as regras e as normas, senão é caneta, é multa, multa daqui, multa de lá, multa daqui, multa de lá. O que eu vejo é isso. Eu vejo que o cidadão tem que andar na linha, né? Eu vejo que os mais beneficiados no Brasil hoje são os apenados, são os marginalizados, são aqueles que foram julgados, condenados e apenados. Eles são os mais beneficiados, inclusive hoje até financeiramente. Os trabalhadores só tomam prejuízo, só são cerceados de direito. Não tem médico, remédio, não tem segurança pública, não tem social, não tem educação para os filhos, não tem nada. Só tem dever, 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 dever. Cadê? Não estou vendo aqui direitos. Cadê os direitos do trabalhador? Os direitos estão sendo surrupiados cada vez mais. Estão aumentando o tempo de serviço do trabalhador, né? Estão tirando tudo que é do trabalhador. Nós liberamos o fundo de garantia por tempo de serviço. Liberaram. Era do trabalhador? Isso foi descontado do salário de quem? Do trabalhador. Ele só foi reaver o dinheiro dele. O dinheiro que vocês tomaram conta, e boa parte deles vocês roubaram, saquearam. Então, vamos parar com isso aí. Então eu estou falando tudo nessas minhas postagens, como eu prometi, embasado na Constituição Federal. Eu quero deixar a pergunta aqui: quais são os seus direitos hoje? Os seus direitos são respeitados? Você tem moradia? Você consegue ingressar num programa habitacional do governo? Eu não consigo.
Inclusive eu sou discriminado, tratado com preconceito. Porque eu, como policial, tive que cuidar da segurança dos meus filhos e implorar por bolsas em escola particular. E hoje meus filhos não podem ingressar numa universidade pública porque estudaram em escola particular. De graça, praticamente de graça. Então, eu sou tratado com discriminação, desrespeito e preconceito. E eles vêm falar de policial militar? Esse governo que é um terror. Governo ditador há 32 anos. Foram os governos que passaram por aí. Vejam Collor de Mello. Saiu pela porta de trás e voltou a ser senador. Veja o Aécio Neves. Com mala de bolsa de dinheiro para lá e para cá. E é senador. Ora as bolas. Vejam esses caras todos envolvidos em corrupção. Né, presos ou não. Né, partes de delações premiadas. Inclusive esses empresários vagabundos, tudo na rua. Agora, vê quanta gente humilde que furtou alguma coisa no supermercado, como a Georgina, ficou 5 anos presa. Vai ver o que ela furtou. Entrou no mercado, furtou bebida, comida, furtou as coisas, chocolate, ficou presa. Abandonaram ela lá. É tão rápido, o judiciário brasileiro é tão rápido, ganha tão pouco, dá tão prejuízo ao país, e querem cada vez mais, que ela ficou 5 anos presa. Né? Aí tem os indultos, benefícios, visita íntima, jurisprudências e não sei o que, primariedade, papapá, e pipipi, popopó. Né? Então, eu só tô vendo benefício aí. Fora isso, aonde que o trabalhador brasileiro tem direitos? Aonde que os direitos desses trabalhadores estão sendo respeitados? Eu não estou vendo isso. Os meus, por exemplo, muitos não foram respeitados, não estão sendo respeitados. Por exemplo, a integralidade do meu salário, ela está caindo, e eu trabalhei 30 anos para isso, sem hora extra, sem adicional noturno, sem fundo de garantia por tempo de serviço, sem ter direito a fazer parte de um programa habitacional social do governo. Nada, eu não tive direito de nada, nada. E trabalhei que nem um cadelo, que nem um cachorro. Cheguei a trabalhar 24 horas, 48 horas, contínua. Para manter essa integralidade. Agora, sem reposição salarial, sem aumento real de salário, eu estou perdendo a minha integralidade. Eu estou sendo roubado pelo governo. E todos os roubos que o governo praticou contra mim, eu entrei judicialmente. Alguns ganhei, outros perdi. E alguns que ganhei são precatórios, que estão lá e o governo paga se quer. Paga se quer. E a procuradora, na Jovem Pan esses dias, afirmou que de todos os processos que ela avaliou, 500 processos no mínimo de pessoas físicas ou jurídicas, de entidades de classe, de funcionários públicos, foram benevolentes por parte dos desembargadores, que foram a favor do governo, quando na verdade deveriam ter ido a favor do requerente. Que foram muito os desembargadores foram muito bonzinhos com o governo. Então vejam como nós somos prejudicados. É uma ditadura governista o tempo todo. Aí eu pergunto mais uma vez, cadê os direitos dos brasileiros? Que direitos são esses que constam na Constituição Federal que eu não vejo? Eu não vejo. Eu estou cego. Né? Agora, deveres individuais e coletivos, aí tem. Deixe eu de pagar o IPVA, IPTU, IPPP, e não sei o que, e papapá, e pipipi. Deixe eu de pagar. Deixe eu de declarar imposto de renda, não sei o que meus impostos de renda tinha que entregar ainda na Polícia Militar a cópia lá. Além de tudo, nunca me senti humilhado e constrangido por isso. Mas ainda tinha que fazer e tirar a cópia, entregar lá, lacrar e deixar lá, na Polícia Militar. Por quê? E se o Cesário for ladrão? Se o Cesário for ladrão e começar a aparecer com os carros bons aí a gente abre a declaração de imposto de renda dele e prende ele. Esse é o Código Penal Militar. Né? Democracia. Democracia que nós vivemos é falsa. Mas democracia até a segunda página. O cara virou vagabundo. O cara
virou tranqueira, o cara é pilantra, é marginal, é criminoso. Aí ele tem direito, mas direitos reduzidos. Tem que ter mais direito ao trabalhador. Agora, não me venha dizer que vocês, nesses 32 anos, foram incompetentes, incapacitados, roubaram o país, não fizeram nada para melhorar o ser humano, para melhorar a sociedade brasileira, para evoluir a família brasileira. Os que evoluíram foi por conta própria. E aí agora vocês vêm dizer, coitadinho, ele está preso, tem que dar isso para ele, dar aquilo para ele, dar aquilo outro para ele e tirar do trabalhador. Ah, isso é justiça ou a Constituição Federal? Você está de brincadeira comigo, Constituição Federal? Eu vou jogar você no lixo. Eu vou jogar você com essa porra aqui desse notebook no lixo, Constituição Federal. Você me desvaloriza. Valoriza o trabalhador brasileiro para valorizar outros vagabundos? Para valorizar esses vagabundos que estão no governo, que estão no parlamento? Raras são as exceções? Ah, direitos sociais. Que direito social? Fala para mim onde que estão os direitos sociais do brasileiro. Fala para mim. Direitos políticos. Ah, aí tem, né? Direitos políticos tem. Né? Partidos políticos. Beleza, barbaridade. São através desses bandos, dessas quadrilhas que as coisas acontecem. Nós estamos vendo, né? E por fim, eles são tão idealistas, que eles se vendem por uma emenda parlamentar, por um cargo que varia de 15 a 20 mil reais de salários. E assim vai. O povo que se dane. Criam leis para grupos empresariais como o JBS, JIF. Criaram leis, gente, emendas parlamentares para favorecer os caras. O outro agora lá fala que nunca viu o Josley na frente. É sempre assim. Eu prendia um cara, aí eu prendia o outro. Aí eu falava, meu, esse aqui é o seu comparsa, estava junto com você. Não, nunca vi esse cara na minha frente. Aí um olhava pro outro e piscava. Eu sou trouxa. Os dois juntos na parada, mas um não entregava o outro. Hã? Por quê? Se um entregar o outro, vai engrossando o cardo. E a casa cai pros dois. Então, gente, todos têm livre-arbítrio, mas diante de uma Constituição Federal dessa, mal feita, mal elaborada, sabe, com participação de pessoas que não sabiam fazer o ó, desculpe, não vou falar, mas é isso, o livre-arbítrio, sabe, é para todo mundo, né? Por exemplo, um dos pontos que eu acho de fundamental importância, e eu vou elencar nessa postagem, é a mulher. A mulher precisa se dar ao respeito. Não pode ser um pedaço de carne que se usa e joga fora. E é isso que eu tenho visto por aí. Homens se aproveitando, diante das circunstâncias desse país maldito, com esses governantes malditos. O país não, né? Quando eu digo país é maravilhoso, é abençoado por Deus. Tudo que se planta dá. Aqui não tem tufão, furacão, vulcão. Aqui o que tem é enchente por incompetência e incapacidade do homem. Quando eu digo país, é um equívoco da minha parte, né? Desses caras que governam o nosso país. Esse país abençoado. Se não fossem por eles, nós estaríamos dominando o mundo. Não que quiséssemos isso, mas estaríamos dominando o mundo. Sabe? É preciso que os nossos jovens, em especial as mulheres, vou dizer nessa postagem, em especial as mulheres, é preciso que tenham uma autoestima, um amor próprio elevado, sabe? Hoje em dia, existem pais que, primeiro, eles não têm tempo ou não querem dispor de tempo para educar os nossos filhos, né? Ou até mesmo, existem pais que não têm nível intelectual para educar os próprios filhos. Ele não sabe de nada. Ele não tem conteúdo para passar para os filhos. Por isso que ele evita um diálogo com os filhos. E hoje o que mais se faz necessário na formação familiar
é diálogo entre pais e filhos. Né? Aí ainda existem pais que ficam felizes quando o pediatra vem e diz o seguinte no nascimento de uma criança: é macho! É macho! É o machinho! Né? E aí ele não tem tempo para o diálogo, ele não tem tempo para a conversação com esta criança. E esse processo de criação, esse processo educacional, é um processo especial, é um processo fundamental. Esquece Constituição Federal, que isso aqui não ajuda ninguém a nada. Isso aqui é uma mentira deslavada. Que eu vi muitos amigos meus, expert em ciência jurídica, expert em leis, jogar isso aqui no lixo. E ele estava certo, tinha que jogar no lixo mesmo. Porque é porcaria, tem que ser revisionado imediatamente por pessoas competentes e capacitadas. Então, nós temos pessoas que às vezes ajudam nesse processo, que é de fundamental importância. Para que amanhã você tenha do seu filho ou da sua filha verdadeiros cidadãos, cidadãs, preparados, bons profissionais, que venham a saber avaliar o conteúdo de um jovem que interessa, que de repente interessa para ela ou para ele, ou uma jovem, porque tem que ter conteúdo. Eu muitas das vezes, para educar os meus filhos, eu procurei orientação psicológica. Eu tinha amigos psicólogos, eu fui lá. Olha, está acontecendo isso. Teu filho tem 5 anos, tem 10 anos, meu filho tem 15 anos. Em todo o processo. O que eu faço? Cesário, faça assim. Não é vergonha nenhuma. Quando você é limitado, quando você não tem o conhecimento intelectual necessário para resolver determinadas situações, que são importantíssimas na formação de um jovem. Busque orientação profissional para que você possa conduzir aquilo da melhor maneira possível, para que você possa interagir com os seus filhos de maneira saudável, para que você possa fazer da vida deles no futuro uma vida de alegrias, de felicidades e de famílias consistentes. E que eles possam criar filhos já seguindo essas regras, normas, ensinamentos saudáveis. E nunca se esqueçam, eu nunca vou deixar de pregar aqui, custe o que custar, até a minha morte. O princípio religioso é de fundamental importância. É de fundamental importância. Sabe? Vocês têm que mostrar para os filhos de vocês o caminho certo. Eu não quero saber se a igreja é evangélica. Eu não quero saber se a igreja é católica. Eu não quero saber se é espírita. Eu não quero saber. Eu quero saber que você tem que encaminhar o seu filho para exercitar o princípio religioso. Exercitar o seu sentimento fraterno, que está guardadinho lá no seu coração. Exercitar o seu sentimento de compaixão para com o seu próximo, que está aqui, ó, está no coração, é da natureza. Ninguém pode mudar isso, nem mesmo uma Constituição que não cumpre com aquilo que vem dentro dos seus preceitos. Uma Constituição mentirosa em que fez com que o povo brasileiro vivesse, nos últimos 32 anos, governos ditadores, governos de bastidores, governos que sempre decidiram na calada da noite e contra o povo brasileiro. Beijo no coração de vocês, que Deus abençoe a cada um dos senhores e senhoras e seus familiares.